Eu acho que a não monogamia, assim como várias escolhas que a gente faz na vida, a gente tem que querer. A não monogamia é uma questão política, assim, é uma questão de como você enxerga a posse, enxerga a arbitrariedade do sistema, do Estado, e você simplesmente subverte isso. É importante entender que a monogamia, ela é a norma, né? É a forma como a gente vive, que foi estruturada há muito tempo. Então, ser monogâmico é você viver esse roteiro que já foi estruturado há muito tempo, historicamente, de como as relações devem acontecer no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida. Olhar para a realidade de tudo que existe, de todas as famílias e de todas as vivências e entender que a estrutura monogâmica não é verdade. Não funciona. Não funciona, na minha opinião, muito modesta. Não funciona, não é só pra mim, não funciona at all, porque, tipo, oprime as pessoas. O pacto monogâmico é um pacto de infelicidade, porque quem trai por atender seu desejo é infeliz, quem é traído é infeliz, e quem não realiza os seus desejos também é infeliz. Então, assim, eu não vejo no natural do ser humano como ser feliz num pacto monogâmico. A monogamia, ela não é só sobre se relacionar com uma pessoa. É sobre toda a estrutura que isso envolve. Então, eu acho que a não monogamia é sobre a quebra de todas essas estruturas. Então, tipo, a quebra do que as pessoas idealizam como família, a quebra do que as pessoas idealizam como é um relacionamento, como é um namoro, como é um casamento. Tipo assim. Existem várias formas, existem diversas maneiras, inclusive individuais, de você quebrar essa norma, né? Então não é um roteiro específico, é uma maneira de você tentar escrever o seu próprio roteiro. Como isso funciona, aí vai de cada um para cada um, da forma, o quanto você estudou, como você viveu sua vida, suas possibilidades. Não tem um caminho certo, não tem um caminho pronto para se seguir na não monogamia. E eu acho que, no fundo, você tem que olhar para dentro de si e abraçar o seu desejo. Quando você está com uma outra pessoa, é muito difícil você conseguir se enxergar como alguém individual. E dentro da não monogamia, você percebe a sua individualidade. Eu me entendi não monogâmico, através da experiência, né? Acho que, na verdade, foram várias experiências. Eu tive uma relação bastante longa, que durou 12 anos. E eu era bastante jovem, eu tinha 20 anos quando essa relação começou. E era uma relação monogâmica. E durante essa relação, de tempos em tempos, eu conhecia alguma pessoa que eu achava que era muito maravilhosa, virava uma amiga. E aí, com o tempo, eu via que isso ia crescendo e deixava de ser só uma amizade, né? Eu tava conhecendo uma pessoa, tava iniciando uma relação. E aí essa pessoa me perguntou quais eram as minhas pretensões. E eu falei, namorar. E é isso. E aí essa pessoa me falou que ela queria manter relações, não só uma relação. E eu já tinha um pensamento muito disponível para relações abertas. Mas, enfim, existia uma estabilidade de outros parceiros que eu tive na vida que não rolaram. E aí essa pessoa falou isso e eu, tudo bem, por mim tudo bem. Porque eu me sentia segura e acolhida na relação que eu tava tendo com ela. Eu nunca achei que era muito errado ficar com outras pessoas. Eu nunca achei que isso fosse uma coisa muito problemática, sabe? Eu não me lembro de nenhum momento da minha vida em que me relacionei em que não existisse desejos, não existissem vivências e não existissem outras coisas. Então, na verdade, para mim, a maior dificuldade foi achar o conceito. Eu percebi que eu não estava de acordo com diversas coisas que acontecem dentro de uma relação monogâmica, né? Eu nunca entendi o relacionamento monogâmico. Eu nunca entendi ciúmes,
posse do corpo. Então, pra mim, isso sempre foi muito antinatural. Eu não entendia por que eu precisava virar um casal e perder minha autonomia. Eu não entendia por que eu não podia mais sair sozinho, ou todas as questões de o que eu devo ou não devo fazer. Precisava subentender o que a minha parceira queria de mim, porque já estava meio que no roteiro, quando eu não entendia o que ela queria de mim, porque a comunicação é muito falha na monogamia, né? Eu falava, mas por que você simplesmente não fala o que tá pensando, o que tá sentindo? Durante a terapia eu fui entendendo que era alguma coisa que estava dentro de mim e que não dava pra fugir. Nossa, existe uma coisa chamada não monogamia e é isso que eu sou? Que é tu tá com uma pessoa, tu mora com uma pessoa, mas ter a possibilidade de estar com outras, vivendo outras relações e conhecendo outras pessoas. Era uma necessidade muito grande de expansão da minha vida, das coisas que eu estava fazendo, das pessoas que eu queria conhecer, das experiências que eu queria ter. É engraçado que muita gente que você nem imagina também tá com as mesmas questões ou vivendo isso de uma forma velada, né? Acho que entender que isso era possível e que dava pra colocar isso na prática, eu acho que demorou um pouco, assim. Por muito tempo, por não entender que existia não monogamia, por não entender que existiam outros modelos de vida e de relacionamento, eu abri mão da minha natureza para viver relacionamentos monogâmicos. E quando eu entendi que eu tava traindo, como se diz sobre traição, né? A única pessoa que é a pessoa que vai ficar comigo o resto da minha vida, que sou eu mesma. Então, assim, entre todas as infelicidades possíveis, eu tinha escolhido viver a minha. Quando eu me separei do meu casamento, que era monogâmico, eu reconheci que eu nunca mais ia fazer isso. Então, encarar de fato a verdade sobre a não monogamia, sobre respeitar os meus próprios desejos e levar isso dali pra frente. Então, pra mim, na prática, aconteceu depois que eu me separei, que faz 2 anos. Depois de um mês pesquisando ali, eu falei, bom, fui pros aplicativos, botei não monogâmico e fui ver quem aparecia, né, nessa conversa, e aí eu comecei a descobrir um mundo, né. Se eu achar que faz sentido ficar só com uma pessoa, por muito tempo eu vou ficar como eu fiquei. Eu sou casado há 13 anos, casado muito, tenho um relacionamento há 13 anos, casado há 8 e tipo... a gente já passou por tanta coisa, eu acho que é possível passar por tantas coisas com praticamente todo mundo, que acho que só dá pra dizer que acho que eu tô não mono. A partir do momento que eu me declarei não monogâmico, as pessoas começaram a aparecer. Falando que eu também passo por isso, também tenho os mesmos incômodos, também tô tentando viver uma vida de uma forma diferente. E aí assim eu fui me jogando nesses relacionamentos, né, entre aspas, né, me dando a oportunidade de vivenciar isso, né, e me relacionando, criando afetos, criando redes e chegando no ponto que eu tô hoje, de entendimento. Ter que administrar bem essas relações, de ter várias responsabilidades afetivas disso, sabe? E não levar as coisas levianamente achando que pode só pegar geral, porque é o contrário disso. Um dia de cada vez, vendo quais são as dificuldades que a gente passa, com muito diálogo, muita interiorização, assim. E muito diálogo, muito diálogo. Se tu quer manter uma relação não monogâmica, tu tem que conversar. Tu tem que estar aberto a conversar. Tu tem que ter esse diálogo pra ti e pro outro. Porque sem o diálogo, a relação não monogâmica não funciona. É muita conversa, é muito diálogo. Tu tem que ter essa disposição. Eu tô no relacionamento, eu já estava no relacionamento e eu achava que fazia sentido fazer uma proposta. A gente tava conversando, aí ela virou e falou assim, e se a gente já tava conversando há algum tempo sobre isso, ela virou e falou assim, e se a gente abrir esse relacionamento? Eu falei, eu acho que pode ser uma boa ideia. Aí ela sacou o celular e já tava no Tinder. Eu falei, pô, então você tá pensando nisso há algum tempo. Hoje, olhando em retrospectiva, eu acho que eu fiz isso para que o relacionamento pudesse ser sustentado, assim, para que ele pudesse sobreviver, porque as coisas não estavam indo tão bem, né? Parecia que estava indo tudo bem, mas não estava. Naquele momento não parecia que era isso, parecia que era só um desejo que se manifestava, assim. Quem quer que seja a pessoa que você esteja romanticamente envolvido,
tá contigo porque escolheu, tá? Mesmo com as suas chatices, mesmo se você tem um vício muito forte, ou se você às vezes não é uma boa pessoa, né? Acontece, temos um presidente assim, e tipo, nesse momento que você entende que a pessoa tá com você porque ela quer, acho que você também começa a entender que o que faz, com que pessoas faz sentido você tá, que você também escolheu estar com elas. E aí você fala, bom, como tudo é uma questão de escolha, mas por que não ter isso com mais pessoas? Você pode ter isso com filho, com pai, com mãe, com amiga. E por que não ter isso romanticamente com alguém também? Eu acho que a coisa mais significativa na minha relação com o Fernando que mudou foi o entendimento de que ele era uma pessoa para além de mim. Qualquer relacionamento mais longo dá para você dividir em algumas etapas, né? Você tem muitos altos e baixos, platôs, né? Estou falando assim, dentro da pandemia, então a gente aprendeu o que é platô, né? Mas acho que dá realmente para dividir, não só em antes e depois de monogamia, mas assim, depois que você tem um entendimento do que é isso. Eu consigo entender que realmente ele tem necessidades individuais, que ele tem uma vida para além da minha. Então ele faz coisas que não tem nada a ver comigo. Então ele tem um dia a dia, ou ele tem circunstâncias que ele vive que eu não estou presente. Então ele tem momentos de satisfação, de insatisfação, ou de tristeza, ou de alegria e tal, que eu não estou presente, que eu não sou responsável, que eu não faço parte. Então isso é um pouco difícil de engolir em alguns momentos, mas que é muito legal de conseguir, num segundo momento, é legal de estar junto para ver, assim. Até porque isso também me oferece a mesma oportunidade, porque eu também consigo viver a minha própria individualidade, né? Porque eu também consigo, enfim, fazer exatamente a mesma coisa. E se você entende isso com quem é, mesmo com quem é monogâmico, você entende que não tem por que não estar mais perto daquela pessoa para sempre, assim. A não monogamia fez repensar as relações que eu vi ao meu redor, começando pelos meus pais, terminando por amigas de infância, assim. O porquê que alguém tinha que ter posse do meu corpo só porque eu amava, e eu achava isso muito problemático. Então, quando eu descobri que existia não monogamia e que eu podia viver desse jeito, eu senti paz, liberdade. O fato de eu resgatar minha autonomia, do fato de eu não mais aceitar ser posse de ninguém, ou até mesmo ter a posse de alguma pessoa. Mas isso é um nível até que quase que superficial da coisa, né? Isso daí é um começo, né? Acho que trouxe mais profundidade nas relações. Acho que trouxe mais... acho que trouxe mais verdade, acho que trouxe mais transparência, mais paz. E trouxe, cara, bastante desconstrução, né? Acho que é preciso sempre rever as coisas, né? Acho que precisa rever muitas coisas. Acho que eu sou uma pessoa um pouco menos egóica hoje. Acho que muda... Acho que a relação com as pessoas, a forma como eu olho para as pessoas, o entendimento que eu tenho do que significa se relacionar, porque aí você entende que estar com pessoas é uma oportunidade de estabelecer conexões um pouco diferentes, assim, você pode se envolver de um outro jeito, assim. Eu sempre costumo dar o exemplo da Matrix, né, do filme Matrix, em como a gente... que na verdade não existe só uma camada, né? Você vai descascando, então você tem a camada do patriarcado, a camada do capital, a camada da espiritualidade. E eu vejo
a não monogamia como um dos últimos, acho que talvez uma das camadas mais externas, porque é um dos maiores, se não o maior tabu que existe, sabe? Assim, fala-se em sexo anal na TV, mas não se fala em não monogamia, sabe? Que sexo anal, em teoria, né? É um super tabu. Fala-se em consumo de droga, vamos liberar droga, mas não se fala em não monogamia. Então, acho que o que mudou foi entender que é só mais uma camada, que tem um monte de camadas pra gente descascar. Por que a gente é estruturado em famílias nucleares? Por que a gente tem uma sociedade que prega um amor possessivo, né? Por que a gente precisa de relacionamentos que se estruturem em si mesmo, que não sejam coletivos, que não falem com o resto do mundo, né? Por que a nossa sociedade precisa ser fechada dessa maneira para que a gente não consiga se organizar. Então eu acho que é algo muito maior do que simplesmente a minha questão da minha vida, né? É um entendimento sistêmico das coisas. E é difícil, acho que principalmente para quem está dentro dessa matrix, dentro desse universo correto, certinho, né? Hétero, branco, cis, top. E que isso é diferente, que você precisa olhar o outro, entender o outro, querer se relacionar. Se não é monogâmico ou não é monogâmico, só vai ser um idiota. Ai, não quero que fulano olhe pra ciclano, eu não quero que a pessoa que tá comigo queira outra coisa que não seja eu. Isso pra mim nunca fez sentido, né? Se a tua idealização de relacionamento é que tudo gira em torno de ti, tu vai sentir ciúme automaticamente. No teu parceiro ou parceira não precisa nem olhar pro lado, sabe? Pode ser uma questão de autoconfiança, pode ser uma questão de medo de perder alguma coisa, pode ser uma questão de várias questões que podem acontecer aí dentro que podem manifestar os ciúmes. Então, os ciúmes não é exatamente uma coisa fixa. Uma vez a minha parceira arranjou um crush, um cara que era personal trainer. E aí eu fiquei tipo, porra, que merda, como assim o cara é personal trainer? Tipo, tomou fora de forma, pandemia, engordei pra caralho. E aí eu fiquei tipo, que bosta, velho, que merda. E tipo, puta que pariu, fudeu, né? No fundo dessa situação eu entendi tipo, não, ok, estar fora de forma me incomoda. Acho que é medo de que a outra pessoa possa encontrar, para além de mim, alguma coisa que seja melhor do que eu. Uma pessoa que eu gostava muito e que a gente tava numa situação com um grupo de pessoas e ele abraçou uma menina e abraçou com um carinho, com um afeto que eles tinham porque eles eram amigos e já tinham tido uma história, enfim. E aí, a hora que eu olhei aquele abraço, o meu pescoço formigou, assim. Eu falei, eu não conseguia entender o que era aquilo, eu nunca tinha sentido aquilo. Só que eu comecei a pensar que, assim, não era que eu não queria que ele abraçasse aquela outra pessoa, era que eu queria estar no lugar daquele abraço. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que ciúmes tem tudo a ver comigo e não tem a ver com o que quem eu gosto ou quem eu amo está fazendo com outras pessoas. Tem a ver com o desejo que eu tenho e a vontade, a necessidade que eu tenho de quem eu gosto, quem eu amo, faça aquilo comigo. Quando eu espero uma coisa e a pessoa não corresponde a isso, eu fico decepcionada, mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma expectativa minha, não é do outro. E esse é o grande exercício, a gente se fode muito nesse vai e volta, é do outro, mas é meu, é do outro, mas é meu, e não é fácil. Acho que isso é falta de maturidade. E eu tô falando só sobre a minha ótica, a minha perspectiva. Porque eu sempre falo assim, mas eu não tenho ciúme, eu não tenho ciúme. Falo isso sempre. E não é verdade, eu já tive ciúme. Em alguns momentos lá atrás, tal, por pessoas diferentes, não necessariamente ciúme romântico, né? Tinha ciúme dos meus filhos, tinha ciúme dos meus pais. Tinha aquele ciúme de irmão, sabe? Porra, o pai gosta mais de você, a mãe gosta mais de você. E acho que não sei se dá pra dissociar e trazer isso pra um lugar só de um ciúme romântico, né? Mas eu diria que é falta de maturidade. Pra dizer algo diferente do que os outros dizem, né?
Você vai crescendo, você vai vivendo e vai entendendo que, pra que você precisa ter a pessoa só pra você, né? Como a gente tem uma referência do que significa estar preso, talvez a gente consiga pensar no que é um pouco diferente disso. E aí, mesmo que isso seja um pouco fantasioso, ilusório, eu acho que com a não monogamia a gente consegue viver um tanto dessa ilusão e um tanto dessa fantasia que dá para chamar de liberdade. Especificamente em relação à não monogamia, para mim, a liberdade tem a ver com possibilitar que mulheres tenham possibilidades que os homens sempre tiveram. Olhar pra dentro de si, abraçar o teu desejo e seguir o barco. Eu posso pisar no teu pé? Pô, mas se eu pisar vai doer. Tá, mas dá pra pisar de leve? O outro, olha, dá, mas desde que você faça um carinho depois. Então, acho que a liberdade, enquanto você se relaciona com alguém, é você conversar e entender onde dói, né? Pro outro, até onde você pode ir, negociar isso. E aí, no fundo, ela acaba sendo só sobre respeito, né? Desde que você respeite o seu desejo, sua vontade, seus direitos, seus deveres e de quem está contigo, de quem, né? As pessoas que estão contigo. Nossas ações têm consequências, então eu não entendo muito essa questão de liberdade, da forma como a gente é ensinado. Eu vou dizer que para mim, não monogamia me ajudou a ter autonomia, que não é exatamente a mesma coisa. É ter mais uma vazão sobre os meus atos, sobre aquilo que eu faço, sobre as consequências das coisas que eu escolho. Entender também que eu sou o único responsável por aquilo que eu quero fazer em relação aos meus relacionamentos. Claro que sempre levando em conta o outro, sempre com muito diálogo, sempre com muita conversa, mas no final das contas quem vai escolher se eu quero estar ali, se eu não quero estar ali, se eu quero levar isso pra frente, com quantas pessoas, de que forma, sou eu mesmo. Em planejamento, a gente costuma dizer que tipo, o plano é feito pra gente mudar. O cronograma é feito pra gente alterar a data, né? Então, assim, nada impede de chegar daqui a um tempo e falar assim, olha, não tá mais funcionando pra mim. Mas tá funcionando o quê? Como pessoa ou como relacionamento? Não, esse relacionamento dessa forma não tá funcionando. Mas, pô, a gente continua se vendo e continua morando junto? Sim, por quê? Porque o resto é bom, né? Acho muito difícil, assim, não conheço, é óbvio que pode existir, mas alguém que fique casado 70 anos, apaixonado o tempo todo. Acho de verdade que quem fala isso, puto, cara, não entendeu o negócio, porque não tem como. Você se apaixona por outras pessoas, se apaixona por um amigo, se apaixona pelo trampo, se apaixona por um projeto, né? Então, acho que não dá, acho que é natural você ter altos e baixos, por isso que aí, acho que a não monogamia faz sentido, porque daí ela sai dessa casca ela não precisa ser só necessariamente não monogamia, né? Você começa a ter um entendimento das relações de outra forma. Acho que você acaba abrindo mão de algumas coisas que você achava que era necessário, que você precisava, e de repente você olha e fala que não, que a vida pode ser mais simples, a vida pode ser bem mais simples. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer. E baby, amar sem temer.